This meeting is being recorded. Bom dia, vamos retomar aqui mais uma vez o artigo 5º, inciso 39 do Direito Constitucional para o Conselho Federal de Odontologia. Vamos lá, vamos à leitura e depois vamos resolver várias questões lá na plataforma Tec Concursos da Quadrix, que é a banca que vai fazer esse concurso. Vamos lá, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia cominação legal. Isso é o chamado, princípio da legalidade e também, ao mesmo tempo, é o princípio da irretroatividade da lei penal. Princípio da legalidade, na verdade, retroatividade é o outro, desculpa. Está mais lá na frente, porque aqui vai ter um conjunto de incisos, vai perceber que às vezes alguns incisos realmente pulam, vai ter um inciso aqui, o outro sobre o assunto lá na frente, mas quando chega aqui na parte de direito penal, você vai ver que são vários incisos, um atrás do outro, sobre direito penal. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal estabelece um importante princípio constitucional do direito penal, o princípio da legalidade. Segundo o professor César Roberto Bittencourt, pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei. Isto é, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma penalidade criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência destes fatos exista uma lei definindo-o como crime e combinando-lhe a sanção correspondente. O princípio da legalidade se desdobra em dois outros princípios, o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade da lei penal. O princípio da reserva legal determina que somente lei em sentido estrito, lei formal editada pelo Poder Legislativo, poderá definir o crime e combinar penas. Nem mesmo a medida provisória poderá definir um crime e combinar penas, desde que essa espécie normativa não pode tratar de direito penal, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B. Deixa eu ver se ele vai falar aqui. Vamos só adentrar aqui na MP. Se a gente for verticalizar esse assunto, ou seja, se aprofundar, quando você for estudar lá em direito penal, realmente, MP não pode tratar de direito penal. Entretanto, o STF aceita, ele abre uma exceção da exceção em caso em que a MP ela está no sentido de beneficiar, ou seja, retirar, descriminalizar. Não pode ser uma MP que cria um novo crime ou que agrava uma pena, mas uma MP que vem diminuir pena, descriminalizar, tirar aquilo como crime, assim o STF entende que MP pode tratar desse assunto, que é mais benéfico, Aqui é no sentido prejudicial. Se tiver uma MP para prejudicar, aí sim, ela não entende, o STF não entende e segue a literalidade do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Reserva legal, a gente já estudou lá em cima, Reserva legal é expressamente aquilo só pode ser previsto em lei formal. O que mais? Vamos continuar a leitura. A exigência de que lei formal defina o que é crime e combine suas penas traz a garantia de se considerarem crime condutas aceitas pela sociedade como tais, e que essas condutas sejam punidas da maneira considerada justa por ela. Com isso, quem define o que é crime e as respectivas penas é o povo, que é, na realidade, os deputados e senadores eleitos pelo povo, por meio dos representantes. Já pensou se, por exemplo, o presidente da República pudesse definir o que é crime por medida provisória, ou até mesmo dobrar a pena de determinado ilícito por tal ato normativo, teríamos uma ditadura, não é? Não? É por isso que o inciso 39 do artigo 5º é tão importante. Vamos lá. As normas penais em branco, vamos explicar aqui um aprofundamento dentro do direito constitucional para a parte de penal. O que é a norma penal em branco? Vamos definir aqui. As normas penais em branco são aquelas que tipificam a conduta criminosa, mas que dependem de complementação em outra norma. Um exemplo de norma penal em branco é o crime de contrabando, que consiste em importar
ou exportar mercadoria proibida, artigo 334-A do Código Penal. A definição do crime de contrabando depende de uma complementação, uma vez que o Código Penal não define quais são as mercadorias proibidas. É a legislação extrapenal que o fará. Assim, o crime de contrabando é uma norma penal em branco. Para o estudo de direito constitucional, insere-se: interessa-nos saber que a doutrina majoritária considera que as normas penais em branco não violam o princípio da reserva legal. O que é a norma penal em branco? É aquela norma que, para você definir o tipo legal, ou seja, o crime na espécie específica dele, você vai precisar de uma complementação. Então, ele deu o exemplo do contrabando, nós temos o exemplo do próprio tráfico de entorpecente. Para você saber o que é entorpecente, você tem que ter uma norma penal explicando, ó, essa substância é entorpecente. Então, não é necessariamente, lógico, né, grande parte das pessoas entendem que, né, hoje, maconha, cocaína, crack, naturalmente é entorpecente. Mas existem outras, né? Existem outras substâncias que estão na portaria da Anvisa, que é a Anvisa que define o que é droga, né, que é entorpecente para esse tipo penal. Existem outras lá. Então, né, normalmente, lógico, o que tem maior consumo são essas três. Hoje, muito mais acho que é crack, né? Crack e cocaína do que maconha. Mas existem outras também, né? Que são também não tão famosas, mas de vez em quando tem apreensão. Somente as drogas mais sintéticas também estão nessa lista. Princípio da anterioridade da lei penal. Por sua vez, exige que a lei esteja em vigor no momento da prática da infração para que o crime exista. Em outras palavras, existe lei anterior para que a conduta possa ser considerada como crime. Esse princípio confere segurança jurídica às relações sociais, ao determinar que um fato só será considerado crime se for cometido após a entrada em vigor da lei incriminadora. Quero um exemplo: se amanhã for editada uma lei que considere crime beijar o namorado ou namorada no cinema, nenhum de nós será preso, só poderá ser considerado culpado quem o fizer após a entrada em vigor da lei. Aproveitamos então a liberdade de namorar antes que tal lei seja editada, mas não agora. É hora de estudar direito constitucional. Do princípio da anterioridade da lei penal deriva a irretroatividade da lei penal, que está previsto no artigo 5º, o inciso 40, né? Estudaremos a seguir. Então, a retroatividade é o próximo inciso. Eu tinha me antecipado ali. Então, 39 já foi. Então, 39 é o princípio da reserva legal, princípio da anterioridade da lei penal. Ou seja, nós já temos dois princípios aí num único inciso que vai servir tanto para cá quanto para direito penal nas provas. O inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Por isso que a MP, ali diz que não pode usar a MP para direito penal, mas, de novo, verticalização. Você vê numa prova, MP não pode ser usada para tipificação, para criar, para majorar pena. Ok, errado. Tá certo, desculpa. Não pode. Tá certo. MP que desagravou uma pena, botou uma pena mais branda, ou descriminalizou, pode, de acordo com o STF, também está certo. Tem que cuidado, porque às vezes a gente lê desconectado, às vezes um assunto, e às vezes, dependendo da matéria que a gente está lendo, ele não está verticalizado, não está aprofundado sobre aquele assunto ali. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Retroagir significa voltar atrás, atingir o passado. Portanto, disse que a retroatividade é a capacidade de atingir atos pretéritos. Por sua vez, a irretroatividade é a impossibilidade de atingi-los. É comum também em textos jurídicos encontrarmos a expressão ex tunc e ex nunc. Ex tunc é aquele que tem retroatividade. Ex nunc é o que é irretroativo. Lembre-se de que quando você diz que nunca mais fará alguma coisa, esse desejo só valerá daquele instante para frente, não é mesmo? Sinal de que fez algo no passado de que se arrepende, mas que não poderá mudar. Já o ter de tunc poderá lembrá-lo de que
Máquina do tempo atingirá tudo que ficou para trás. Então, ex-tunc. Eu dei um outro macetezinho aqui. Máquina do tempo atinge o que ficou para trás. Ex-nunc. Nunca mais a partir de agora. Então, depois dessa viagem, voltemos ao inciso 40. Ele traz o princípio da irretroatividade da lei penal. Que pode falar? Perdoe-me, o senhor vai esperar passar essa parte para falar a forma como o senhor aprendeu isso aí? Sim. Vai... Não, a gente pode falar, é que, na verdade, sim, isso aprende no direito administrativo. O pessoal, normalmente, na área do direito administrativo, fala para, né, de testa, né, de tunc, para você bater. Pô. Isso aí quase você, ou de tanto o ex-tunc e o ex-nunc, depois de 2 meses de concurseiro, ainda mais se você estuda direito administrativo para concurso, é igual a fórmula de Bhaskara, né? Você não esquece mais, né? É igual a fórmula de cálculo da hipotenusa, né? Então você não... Cara, isso aqui é impossível errar, igual o LIMP. Mas, assim, o pessoal do direito administrativo fala para memorizar, para você não esquecer. Né? Bater na testa, que é para trás, ex-tunc, né? E ex-nunc, bater na nuca, né? Para frente, daqui para frente. É uma forma também de memorizar. Mas eu acho assim, dependendo das pessoas que estão aqui, o ex-nunc é praticamente 2 mais 2 é igual a 4. É impossível você confundir já esses conceitos. Pelo menos eu estou falando do conceito do que significa ex-nunc e ex-nunc, né? O que significa, porque tem em alguns assuntos, aqui a gente não vai estudar, não sei se tem ali no material. Material não, né? No nosso programa aqui. Mas na hora que você vai estudar controle de constitucionalidade, ou a eficácia das decisões no controle de constitucionalidade, aí tem uns detalhes assim, só se a decisão vai retroagir, se a decisão é daqui para frente. Mas não é o conceito em si que você entende, é você memorizar quando é que a decisão vai retroagir do STF, quando é que a decisão só vai ser daqui para frente. E tem decisão, que é um outro termo, que é decisão pro tempore, ou seja, a partir de um tempo para frente. Não vai ser nem a partir de agora, nem voltando para trás e trazendo inconstitucionalidade, mas um tempo futuro, entendeu? Mas aí, no momento certo, a gente estuda também novamente. Vamos continuar aqui a leitura. Deixa eu ver aqui. Depois dessa viagem, a gente já leu. Voltemos ao inciso 40. Ele traz, né, o princípio da irretroatividade da lei penal, que, conforme já comentamos, deriva do princípio da anterioridade da lei penal. Uma conduta somente será caracterizada como crime se no momento da sua ocorrência já existia lei em vigor que a definia como tal. Portanto, em regra, a lei penal não atinge o passado. Ninguém que hoje você beba a garrafa de vodka no bar, conduta lícita e não tipificada como um crime. No entanto, daqui a uma semana é editada uma nova lei que estabelece que beber vodka será considerado crime. Pergunta se você poderá ser penalizado por essa conduta? É claro que não, uma vez que a lei penal, em regra, não atinge fatos pretéritos. Todavia, é importante termos em mente que a lei penal poderá, em certos casos, retroagir. É o que se chama de retroatividade da lei penal benigna, ou seja, retroagir para beneficiar. Está no próprio inciso também, mais lá na frente. A lei penal poderá retroagir, desde que para beneficiar o réu, dizendo de outra forma, novatio legis melius, retroagirá para beneficiar o réu. Ou seja, se aparecer essa palavra, você está dizendo que é melhor. Às vezes a pessoa confunde, às vezes cai numa prova, esse termo latino. Novatio legis melius. A pessoa confunde, mas é para melhor. Ou seja, poderá uma nova lei, né, retroagir para melhor? Sim. Há um tipo especial de novatio legis de melium, que é conhecida abolitio criminis, ou seja, abolição do crime. Assim considerada a lei que deixa de considerar como crime conduta que antes era tipificada como tal. Um exemplo seria a edição de uma lei que descriminalizasse o aborto. O abolitio criminis pode ser benéfica ao réu, irá retroagir alcançando fatos pretéritos, evitando a punição de pessoas que tenham cometido a conduta antes considerada criminosa.
Nessa questão de abolício crimes, só tem que ter cuidado, que eu já vi em questões não essencialmente da Quadrix, a gente pode ver se ela tem isso, é a confusão entre descriminalização e despenalização. Então, quando cair isso numa prova, você tem que ter em mente que não são as mesmas coisas. Ou seja, uma coisa é descriminalização, ou seja, um fato deixar de ser crime. Aquilo deixou de ser crime. Quando você estuda direito penal, você sabe que existe o conceito de crime. É um fato típico, né? Um fato típico, ilícito e culpável. Então, você tem as três características ali. Então, você deixou de ter essa trilogia ali. Aquilo aí simplesmente é atípico, que a gente chama. Agora, a despenalização significa que ainda continua existindo aquele fato típico, ilícito e culpável. No entanto, a sociedade acha que você não deve mais punir aquilo. Isso ocorre em várias legislações, inclusive de forma tácita, ou seja, de forma tácita no sentido assim, até algum tempo atrás, você simplesmente, né, ser separado, trair, né, sair de casa, essas coisas todas, né, traição era crime, né? Não fazia sentido você punir aquilo ali para justificar aquilo. Hoje, formalmente, o uso, né, você ter droga para uso é despenalizado. Não existe uma pena. Não existe uma pena. Você é simplesmente admoestado. Né? Você vai ter que ir na frente do juiz para chamar a atenção. E de acordo com o nosso Código Penal, as penas elas são só privativa de liberdade, né? Privativas restritivas de direito. Nesse caso, não tem nem restritivas de direito para a pessoa que é usuário de drogas. Você não tem nada para ela, a não ser que ela descumpra essa audiência de ir, né, na frente do juiz para levar um esporro, né, levar uma chamada do juiz. Aí, se ela não ir, o juiz pode dar, né, isso numa segunda vez, né, tem uma outra chance para ele ir. Se ele não for na segunda vez, aí ele pode ser, né, ter uma pena restritiva de direito, mas de cara você não recebe nada. Então tem que só ver na questão se o conceito é correto, porque às vezes cai esse conceito. Peraí, isso aqui é descriminalização ou é despenalização? E existe um terceiro termo que se tem usado hoje, que é descarcerização. Descarcerização são leis que tentam evitar com que a pessoa vá para a cadeia. Então, existem penas, mas o tipo penal começa, quer dizer, a penalização de penal começa a sofrer vários abrandamentos de forma que a pessoa sempre tem a possibilidade de responder de liberdade, pagar uma pena pecuniária, que vira cesta básica. E aí também que é esse conceito. Então, são três conceitos. Descriminalização, que é deixar de ser fato típico, despenalização, não ter pena, e um meio termo aí que é a descarcerização. Vai continuar tendo pena, mas sempre vai tentar mudar para uma pena restritiva, conversar para uma pena de restritiva de direito. Ou já vai ser direto uma pena restritiva de direito, para não ter tanta gente no cárcere, né? Continuando aqui os últimos dois parágrafos do inciso 40. A lei penal favorável ao réu, portanto, sempre retroagirá para beneficiá-lo, mesmo que tenha ocorrido trânsito julgado de sua condenação. Por outro lado, a lei penal mais gravosa ao indivíduo, que aumenta a penalidade ou passa a considerar determinado fato como crime, só alcançará fatos praticados após sua vigência. A irretroatividade da lei penal mais grave, novácio, leges impégios. É meio chato essas palavras em latim, mas presta atenção, em algumas provas, né, dependendo do nível de prova, né, até para diferenciar os candidatos, tem sido colocado essas palavrinhas mesmo, novácio, leges e pégios. E às vezes a mudança dessa, sempre lá em cima, mélios, melhor, que é pégios, pior, né, de prejuízo. A palavra prejuízo vem dessa origem, pégios. Às vezes cai, às vezes a pessoa erra por causa do termo latim que, né, não se atentou ali, que estava errado. No que diz respeito à retroatividade,
da lei penal mais benigna, entende o Supremo que não é possível a combinação de leis no tempo. Por isso, se agisse dessa forma, estaria sendo criada a terceira lei, a lex tercia, terceira lei. De acordo com o pretório excesso, extrair alguns dispositivos de forma isolada, de uma forma legal, e outro dispositivo de outro de forma legal implica alterar por completo o seu espírito normativo, criando um conteúdo diverso do previamente estabelecido pelo legislador. Vou tentar explicar aqui porque ele não aprofundou, e aqui é o direito penal. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem uma lei anterior que penalizava a pessoa, criava uma pena para a pessoa de 1 milhão de multa e 10 anos de cadeia. Veio uma nova lei que é melhor para ela, que na verdade é 5 anos de cadeia, não mais 10, só que a multa, em vez de 1 milhão, passa a ser 2 milhões. A pessoa não pode dizer, não, vamos fazer o seguinte, já que a lei melhor pode beneficiar, mas a lei anterior é melhor para mim do ponto de vista financeiro, então eu quero continuar pagando 1 milhão de multa, mas só quero ter 5 anos de cadeia. Então é isso que o Supremo não aceita. Não, ou você escolhe, a lei posterior é essa. É só 5 anos de cadeia, mas tem que pagar 2 milhões de multa. Então não existe você criar uma mescla aí, senão está criando uma terceira lei que não foi isso que foi aprovado. Ou é 1 milhão de multa e 10 anos de cadeia, ou 2 milhões de multa e 5 anos de cadeia. Então você não pode criar uma terceira lei. Não cabe ao Poder Judiciário criar uma nova lei, né? Se você fazer essa junção, você cria uma nova lei. Mas que acabou aqui. Vamos para o próximo inciso. A partir desse inciso aqui, acho que já dá para a gente ir para as questões. Já temos bastante inciso hoje. Esses incisos, não sei de novo na Quadrix. Aquele lá eu pensei que, né, o inciso de ontem, eu pensei que caía bastante na Quadrix, quase que a gente não encontrou questões. Vou pegar o meu caderninho aqui de anotar as questões. Depois eu passo para vocês, eu vou digitar isso aqui. Eu já tenho todas as anotações, quais questões nós resolvemos. Vamos lá, os últimos incisos de hoje. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça. Esse aqui, eu tenho certeza que pode cair bastante, né? Cai bastante. Isso é recorrente também, esse exercício. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, os definidos em lei como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores, os que podendo evitá-lo se omitirem. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. Esses vários incisos aqui, o legal, não sei se ele vai ter aqui, você tem uma forma de memorizá-los de uma maneira que você sempre vai matar questões, porque você percebe que tem um conjunto de informações e qualquer mudança ali, esse aqui é inafiançável, aquele ali é imprescritível, mas o outro não é imprescritível. Você se perde ali, pode errar uma questão fácil, e são questões recorrentes aqui. A primeira coisa que eu quero só atentar aqui nos 43, que é a lei considerar crimes inafiançáveis suscetíveis de graça ou anistia, né, que normalmente o pessoal perguntava o que era graça, né? Normalmente ficava aquela dúvida. O que é graça? Anistia é tranquilo. Anistia é uma pessoa. A pessoa cometeu um crime. A mais famosa de todos, nós temos a lei de anistia, né? Que anistiou os criminosos. Os criminosos não, as pessoas cometeram crime durante o regime militar, tanto a parte do civil quanto a parte do Estado, né? Tem uma briga aí sobre a questão de quem estava no Estado pode ou não responder pelos crimes de tortura. Porque ele até, inclusive, fala aqui, ó, a lei considerará crimes inafiançáveis, ou seja, sem possibilidade de ter fiança, insuscetíveis de graça ou anistia, ou seja, de ser perdoado. A prática da tortura, então, como teve tortura no regime militar,
tortura que eu estou falando dos dois lados, tanto do quem estava combatendo o governo quanto quem estava dentro do governo. Então tem uma briga. Vem cá, a lei de anistia era só, a lei de anistia que foi promulgada, é só para quem estava combatendo ou, né, para quem também estava dentro do governo? E aí já teve essa discussão lá do Supremo, o Supremo entende que a lei de anistia foi para todos, foi anistia geral. Tanto quem estava no Estado, era militar, era policial, era, né, polícia civil, e eventualmente cometeu tortura, não estou defendendo tortura, estou defendendo defendimento da STF. Quem fez a tortura está anistiado. Quem estava do outro lado e cometeu tortura, né, lutando contra o governo até então, do governo posto, também foi anistiado. Então, são os dois casos. Mas eu queria só atentar para a graça, que até então nós não tínhamos, né, nenhum exemplo de graça. Graça, aí agora foi definido, lógico que ainda está tendo confusão nas formas que as pessoas estão escrevendo, mas graça é aquela, vamos dizer assim, aquele indulto pessoal. Então, nós tivemos o primeiro caso de indulto pessoal no Brasil, que foi no atual governo, o presidente da República indultou um presidente, desculpa, um deputado. O presidente indultou um deputado. Então, graça é isso. Quem é cristão entende, né, o que é graça. Né? A gente vive falando, né, a graça de Deus, a graça, né, a graça do Espírito Santo, a graça de Jesus. O que é graça? Graça, no conceito, aí eu estou trazendo o conceito religioso. Graça nada mais é do que que a gente chama muito no mundo religioso de um favor imerecido. Né? No conceito religioso, o que é graça? Favor imerecido. Então, nós tivemos o conceito aplicado de favor imerecido, ou seja, eu fui punido, fui sentenciado, mas aí veio e recebi uma graça, ou seja, fui favorecido e não vou cumprir a pena. Então, só para alertar isso, que também é outro conceitozinho que a gente ouvia falar graça, indulto, anistia, mas é a primeira vez que o pessoal define, não, então isso aqui é graça, que é um favor imerecido de forma individual, igual a salvação, né? A gente não poderia ser salvo em Jesus Cristo, para quem acredita na fé cristã, foi, né? Morreu na cruz para que você tenha um favor imerecido individual para você. A salvação ela não é coletiva, é individual, cada um se salva, né, acreditando na sua fé. Então é isso. Vamos aos comentários aqui de cada um desses. Vamos ver. Em todos esses dispositivos, é possível perceber que o legislador constituinte não buscou outorgar direitos individuais, mas sim estabelecer normas que determinam a criminalização de certas condutas. É o que a doutrina denomina mandados de criminalização, que caracterizam por serem normas direcionadas ao legislador, o qual se vê limitado em sua liberdade de atuação. Segundo o professor Gilmar Mendes, os mandados de criminalização estabelecidos por esses dispositivos traduzem outra dimensão dos direitos fundamentais, a de que o Estado não deve apenas observar as investidas do poder público, mas também garantir os direitos fundamentais contra a agressão propiciada por terceiros. Primeiro, o inciso 41 estabelece que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Como é possível observar, trata-se de norma de eficácia limitada, dependente, portanto, de complementação legislativa, evidencia um mandato de criminalização que busca efetivar a produção dos direitos fundamentais. Se vai ser crime qualquer, quer dizer, a lei tem que, né, colocar como crime qualquer discriminação, ou seja, qualquer coisa que seja contra os direitos e liberdades fundamentais. Direitos e liberdades fundamentais é fácil, liberdades fundamentais, quais são? É um conceito que a gente chama no direito conceito jurídico aberto, indeterminado. Na ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26, o STF reconheceu que houve omissão inconstitucional, por parte do Congresso Nacional ao deixar de editar a lei criminalizando atos de homofobia e transfobia. Segundo a Corte, até que seja editada a lei criminadora, as condutas homofóbicas e transfóbicas deverão ser tipificadas como crime de racismo. Cabe destacar que a repressão penal à prática da transfobia não restringe o exercício da liberdade religiosa, de modo que líderes religiosos, pastores, clérigos, muçulmanos poderão externar livremente as convicções de suas doutrinas, desde que isso não configure discurso de ódio. Vou marcar isso aqui porque é importante. Pode ter numa prova. O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que
essas liberdades fundamentais, para ele, é a sua. Deixa eu botar assim, cor. É a sua possibilidade de ter uma opção sexual, ou não sei, às vezes também tem isso, o pessoal fala que é discriminatório, dizer que isso é uma opção sexual, já que algumas pessoas entendem que você nasce dessa forma. Mas o que ele está dizendo aqui? Que essas liberdades visuais estariam abrangidas por esse comportamento, por esse tipo de pessoas. E aí, por não ter uma lei que pune as pessoas que atentam contra isso, o Supremo está dizendo que foi uma omissão inconstitucional, que é a chamada ação direta inconstitucional por omissão. E aí, se lembra que, não sei se eu falei, acho que foi lá nas primeiras aulas, sobre o mandado de injunção. Né? Mandado de injunção é quando você individualmente entra com uma ação para que você quer exercer um direito seu. E está na Constituição, mas não foi regulamentado. Aí o Supremo ele pega e diz, olha, você não fez, e quando você não fizer, eu vou aplicar esse direito para esse cidadão. Não sei se vocês lembram dessa aula. A segunda espécie de omissão, de forma de atacar a omissão, é você fazer uma ação direta de funcionalidade por omissão. Mas em vez de eu dizer o William vai ter esse direito, eu digo toda a sociedade vai ter esse direito. E qual foi esse direito aqui que o Supremo aceitou, né, ou definiu na ação direta de funcionalidade por omissão número 26? É o seguinte, enquanto não tiver uma lei que criminalize a homofobia, a transfobia, aplica-se a lei de racismo, crime. A mesma questão do racismo. Pode falar. Integralmente, aplica-se, por exemplo, então o crime de homofobia também vai ser um crime imprescritível e inafiançável? Sim. Tá. Você vai aplicar a lei de racismo até fazer essa lei, né? É que nem foi feito com o direito de greve. Não tem, então aplica aqui essa lei. Até vocês resolverem fazer. Porque antes a mandado de injunção ou ação direta constitucional por omissão só dizia a mora do legislador, olha, você não fez, realmente reconheço, tem que fazer. Isso não tinha efeito prático. Aí esse é o chamado, o que a gente chamava de decisão não concretista, oposição não concretista, ou seja, não concretiza o negócio. E aí o Supremo mudou o entendimento dele, não, agora passa a ter um que vocês vão ver na questão, posição concretista. Ou seja, eu concretizo aquilo que me foi pedido. Já reconheço que não tem, mas e aí, faço o quê? Com o cidadão ou com o coletivo que foi solicitado? Então, aplica isso aqui. Então, concretiza aquele direito. O inciso 42, por sua vez, estabelece que a prática de racismo constitui inafiançável. Inafiançável é não cabe fiança. O que é fiança? É a possibilidade de ser arbitrado um valor, né? Um valor que você pode pagar em dinheiro ou deixar uma fiança, né? Colocar alguma coisa em termos de fiança, né? Um objeto seu, para que você eventualmente possa ser liberado, né? Você responda o processo de liberdade. Isso chama inafiançável. Mas o fato de um crime não ser inafiançável é uma verticalização. Isso não quer dizer que você tem que ficar preso. Então, a prisão não tem nada a ver com fiança. A fiança é a possibilidade de você ser liberado. Mas você não será somente liberado se o crime for fiançável. Eu sei que está meio filosófico aqui, mas vocês vão entender, se tentar explicar. A fiança, quando um crime é fiançável, isso quer dizer o seguinte, que ao ser estipulada a fiança, você vai pagar aquilo ali e você vai ser liberado. Mas por que você vai pagar aquilo ali para ser liberado? É como se eu te desse uma garantia de que eu não vou fazer, não vou fugir, que eu vou responder o processo. Por quê? Porque eu botei um dinheiro meu lá, depois eu quero pegar de volta esse dinheiro. Quando acabar o processo, se eu for uma pessoa inocente, vai ser devolvido esse dinheiro. Então a fiança é como se fosse uma garantia de que eu não fugir, de que eu não vou embora. Eu tenho patrimônio. O juiz vai dizer, cara, esse cara tem dinheiro, então eu vou pegar uma parte do patrimônio dele que ele não vai querer perder para ele responder esse processo. Porque no final do processo eu vou devolver para ele. A fiança é para isso. Tá? Então, o chamado crime inafiançável é nesse sentido, é que você não vai ter essa possibilidade. Aí vem o aprofundamento. Isso quer dizer que eu não posso, e nesse caso, quando o crime inafiançável for cometer algum delito, eu não vou poder responder em liberdade? Não, isso aí vai depender do juiz.
mas você perde a possibilidade de automaticamente, né, ter essa possibilidade de pagar fiança. A juiz, no caso concreto, vai dizer: o crime é inafiançável, mas você pode liberar a pessoa mesmo sem fiança. Até porque, se um crime é afiançável, mas a pessoa é, sei lá, uma situação de, né, de extrema pobreza, desculpa, extrema pobreza. E aí? Para ele é mesmo que é um crime inafiançável, ele não vai conseguir pagar. Nem que seja 10 mil, 5 mil, nem seja R$ 1.000 a fiança, ele não vai pagar. Pessoa só, morador de rua, como é que ele vai? E aí, como é que vai ficar? Então, isso não quer dizer que você vai ficar preso, mas só para vocês entenderem, fiança é isso, é pagar, depositar, pagar lá numa conta, e aí lá no final, esse dinheiro pode ser devolvido a você ou ser usado para pagar uma multa, eventualmente, da sua punição. Imprescritível, o que é prescritível? O que é que prescrever? Prescrever significa que você perdeu a possibilidade de punir aquela pessoa, ou perdeu a possibilidade de processar a pessoa. Então, no direito, nos casos de crime, você tem a prescrição da persecução penal, prescrição da possibilidade de processar a pessoa, e tem uma outra prescrição, que é a prescrição da capacidade executória. Ou seja, você pode ter a prescrição de que demorou tanto que eu não posso mais processar a pessoa, ou seja, a prescrição da capacidade de persecução penal. Mas eu estou aqui processando já a pessoa. Só que demorou tanto que eu perdi o prazo, ou seja, prescreveu a capacidade executória. Eu vou chegar lá no final, e é o que mais acontece no Brasil, essa é a segunda prescrição. Chegar lá no final, vou condenar a pessoa, mas não vou poder mais punir ela, porque já prescreveu o crime. Então, tem dois tipos de prescrição. A prescrição do momento que eu tenho conhecimento do fato e eu tenho que agir para tomar uma decisão de processar a nossa pessoa. Se eu não fizer isso, eu não posso mais processar. Então, lá no direito penal, você vai ver. Você tem 6 meses para entrar com inquérito na justiça. Demorou mais de 6 meses, já tem o conhecimento da pessoa que cometeu o crime, você não foi na delegacia, ou o crime já foi há mais de 6 meses, prescreveu. Você pode nem abrir inquérito com a pessoa. São 6 meses. Dependendo da situação, tem mais tempo, mas o prazo geral é 6 meses. Fui lá, denunciei e começou o processo. O processo demorou tanto. Qual era o crime? O crime era punido com 2 anos. Já passou-se 6, 7, 8 anos e nada de finalizar o inquérito ou o processo penal contra a pessoa. A pessoa vai ser punida ainda? Já era. O juiz vai, eventualmente já estiver no processo penal, vai condenar ela, mas não vai poder executar a pena. A pessoa vai ficar livre, só vai ter um antecedente lá. Ela vai ter um antecedente lá dizendo que ela foi punida, não. Ela foi condenada por aquele crime, mas não teve a prescrição da execução da pena. Então tem muita gente, inclusive tem gente, um candidato hoje a presidente, que teve isso, né? Você tem lá a pena, mas você não foi punido. Então, e aí a população se confunde. Ah, então ele é inocente? Não, demorou demais para ser julgado. Quando demora demais a ser julgado, você não consegue condenar a pessoa. Você condena, mas não consegue executar a pena. Só fica livre. Demorou demais. Então é isso. Então, inafiançável, não pagar fiança, prescritivo é que... Aí, nesses casos, quando é imprescritível, significa o seguinte: para sempre, se você cometeu o racismo, é um crime que não tem 6 meses para ir lá na delegacia. Né? Eu não tenho X anos para acabar o processo. Por quê? Porque não prescreve esse crime. Você cometeu o racismo, né? E aí tem mais, esse inciso aqui, é sujeito a pena de reclusão. O que é reclusão? Aqui no direito penal, eu falei para vocês, tem 2 tipos de penas iniciais. Penas de privação de liberdade, né? E as penas restritivas de direito. Nas penas de privação de liberdade, você tem a reclusão, a detenção e a prisão simples. Então, a reclusão seria o sistema carcerário mesmo, você ficar preso, isolado. Na detenção, seria aqueles casos de colônia agrícola, de você ficar num ambiente mais em que você pudesse trabalhar,
né, sair naquelas saídas de liberdade, né, nos períodos festivos. E a prisão simples seria aquele caso em que você volta só para dormir, né? Então, seriam esses 3 tipos aí, caso de albergado. Então, quando ele fala que é pena de reclusão, significa que a pena já tem que ser de você ficar preso lá no presídio. Então, são essas 3 coisas. Então, só lembrar, racismo é inafiançável, imprescritível e a pena tem que ser de reclusão. Porque às vezes o cara bota lá na questão pena de detenção, tá errado. Pena de prisão, tá errado. Porque pode ter prisão simples, é pena de reclusão. A reclusão é ficar recluso. Vamos lá, o racismo é inafiançável e imprescritível. O que é imprescritível? É aquilo que não sofre prescrição. A prescrição é a extinção de um direito que se dá após um prazo, devido à inércia do titular do direito em protegê-lo. No caso, ao dizer que o racismo é imprescritível, o inciso 42 determina que a lei não deixará de ser punido, mesmo com o decurso do longo tempo desde sua prática e com a inércia ou omissão do titular da ação durante todo esse período. Inafiançável é o crime que não admite pagamento de fiança, montante de dinheiro para que o preso seja solto. Racismo. O racismo é punível com a pena de reclusão. As bancas examinadoras vão tentar te confundir e dizer que o racismo é punível com detenção. Não é. O racismo é punível com reclusão, que é uma pena mais gravosa do que a detenção. É a pena mais gravosa de privação de liberdade. Apenas para que você não fique viajando, qual a diferença entre a pena de reclusão e a pena de detenção? A diferença entre elas está no regime de cumprimento de pena. A reclusão inicia-se o cumprimento de pena em regime fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção, o cumprimento da pena inicia-se em regime semiaberto ou aberto. Esqueci o regime de cumprimento. Porque a pena de detenção, que o Edvan falou que tem que ser no presídio, pode ser no regime aberto, começar na casa de albergado. E como é que eu defino isso? É pela quantidade de pena. Então, se no crime, no Código Penal está dito é reclusão, significa que esse cara pode chegar a ficar realmente no regime fechado. Se eu coloco detenção, eu digo assim, esse crime será punido com detenção. Ele só pode ir para o semiaberto e aberto, ele não pode ir para o reclusão, totalmente fechado. Ok, entendi. Então, se tiver detenção, ele pode ou aberto ou semiaberto. Se tiver reclusão, ele vai fechado, semiaberto ou aberto. E como é que eu defino isso, Edvan? Pelo tempo. Se ele foi punido acima de 8 anos, automaticamente ele vai ter que ir para o regime, vai ter que iniciar a pena dele no fechado. Se eu punir ele, né, lá na sentença, eu sentenciei ele entre 4 até 8 anos, ele começa no semiaberto. Se for abaixo de 4, aí ele começa no aberto. Se o crime estiver descrito lá, crime de reclusão. Se o crime for de detenção, parece confuso isso, mas na hora que você entende, fica fácil você matar as questões. Se o crime for de detenção, se for acima de 4, já é semi-aberto, não é no aberto, porque já foi acima do 4, do mínimo legal, do máximo legal. Se for 8, e vai ficar no semi-aberto. Se for 10, semi-aberto. Por quê? Porque está escrito no tipo penal, na norma secundária incriminadora, dizendo detenção. Então, não posso botar ele no fechado, porque o dele é detenção. Ainda que eu puna ele acima de 8 anos, eu não posso botar ele no fechado, entendeu? Porque está escrito detenção. O máximo dele é semi-aberto. Agora, se tivesse escrito reclusão e a pena dele, em concreto ali, depois de eu fazer toda a dosimetria, deu acima de 8, ele já começa no fechado. Entendeu essas diferenças? Bem... Com o tempo, você vai resolvendo as questões, você vai pegando e vai fixando. O STF já teve a oportunidade de apreciar o alcance da expressão racismo. No caso concreto, bastante famoso, por sinal, de Siegfried L. Wenger, escritor e dono de livraria, havia sido condenado por ter escrito, editado e comercializado livros de conteúdo antissemita, fazendo apologia de ideias discriminatórias contra os judeus. A questão
que se impunha ao STF decidir era a seguinte: a discriminação contra os judeus seria ou não crime de racismo. O STF decidiu que discriminação contra os judeus é sim considerada racismo e, portanto, trata-se de crime imprescritível. Dessa forma, escrever, editar, divulgar e comercializar livros fazendo apologia de ideias preconceituosas ou discriminatórias contra a comunidade judaica, Lei 7.716 de 1989, artigo 20, na redação dada pela Lei 8.081 de 1990, constitui crime de racismo, sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade do artigo 5º e 142. Finalizando o comentário desse inciso, vale a pena mencionar o posicionamento do STF nesse mesmo julgamento, dispondo que o preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito de incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. A ausência de prescrição dos crimes de racismo justifica-se como alerta grave para as gerações de hoje e de amanhã, para que se impeça a reinstauração de velhos e ultrapassados conceitos que a consciência jurídica e histórica não mais admite. Daqui a pouco a gente volta nesse aqui. Teve agora, recente, um pastor, acho que ele é do Rio de Janeiro, que foi no mesmo sentido. Lembra que a gente leu também no inciso que eu falei que a liberdade de expressão, ela autoriza o proselitismo? O que é o proselitismo? Proselitismo é eu dizer o seguinte: para mim, a religião evangélica, a religião protestante, né, que é o evangélico protestante, o evangélico surgiu do protestantismo, surgiu também do cristianismo, né? O evangélico é melhor do que o judeu, que é o judaísmo. Isso é proselitismo, estou dizendo que é melhor. Posso dizer várias e várias coisas nesse sentido. Isso aí não é racismo. Só que esse pastor, se você digitar no Google, vou encontrar ele já foi no sentido contrário, falando para matar essas pessoas, os judeus é isso, aquilo outro. Ele foi preso agora. Está preso, acho, até agora. Não sei se ele já foi julgado. Mas aí é crime de racismo. E foi considerado, ou seja, ele tentou falar que era liberdade de expressão, mas, de novo, a liberdade de expressão, aí a gente vai voltar ao que a gente estudou no início, quando a gente começou sobre a teoria dos direitos fundamentais. Existe um limite, que é a teoria dos limites. Nenhum direito fundamental é absoluto, e tem a teoria dos limites. Ou seja, tem um limite, esse meu direito tem um limite, o direito do William, então, ou seja, aonde começa a minha liberdade, termina a liberdade do outro. Onde termina a liberdade, a minha liberdade começa do outro. Ou seja, a teoria dos limites. Eu posso limitar, mas eu também tenho que ter um núcleo que eu não posso abranger aquilo ali. O próprio limite não pode limitar totalmente. Então, você tem que aprender a conviver com os vários direitos fundamentais uns dos outros. Não sei o nome desse pastor, não. Vamos lá. Inciso 43. A seu turno, dispõe sobre alguns crimes que são inafiançáveis também, ou seja, inafiançáveis, e suscetíveis de graça ou anistia. Bom, graça eu expliquei lá no começo, ou seja, se eu cometer um crime desses, isso significa o seguinte, que mesmo que eu seja condenado, o presidente da República não pode dizer esse cara não vai cumprir a pena. Por quê? Porque ele é insuscetível de graça. Não teve agora o deputado que eu comentei, que foi o primeiro caso na história nossa, que recebeu a graça, ou seja, teve um favor imerecido, você foi condenado pela STF, mas você não vai cumprir a pena, eu te dou aqui a graça. Isso aí é da época do tempo dos reis, te dou a graça, bota a mão na sua mão, você está perdoado. Esses tipos de crime aqui, o presidente não poderia fazer, caso tivesse sido cometido, que é o quê? Ele botou aqui um mnemônio para a gente, 3T, que é o quê? Tortura, tráfico ilícito de entorpecente e terrorismo. Então, esses 3T. E o H, 3TH, que é o quê? Hediondos. Então, esses aqui é insuscetível de fiança, ou seja, não cabe fiança inafiançável. É insuscetível de graça, eu não posso perdoar a pessoa, ou anistia. Anistia é geral. Qual é a diferença da graça e anistia? Anistia é genérica, é para todo mundo, é coletivo. Se eu fizer anistia, eu não estou dando anistia para o Will. Eu estou dizendo assim, todo mundo que cometeu esse crime é geral.
todo mundo está perdoado. Graça, eu digo especificamente a pessoa, eu digo, o William está perdoado. É graça. Graça individual, anistia coletiva. Indulto também, o indulto também é coletivo. São os três termos: graça, indulto e anistia. Graça individual, teve o primeiro caso, fica mais fácil agora de ver. Indulto, coletivo. Anistia, coletivo. Pode falar, William, pode falar. Fala, não, professor. Então é isso. Essa aqui é fácil. 3T, sim: tortura, tráfico, ilícito de entorpecentes e drogas afins. Esses crimes, assim como os hediondos, são insuscetíveis de graça ou anistia. Isso significa que não podem ser perdoados pelo presidente da República nem ter suas penas modificadas para outras mais benignas. Além disso, assim como o crime de racismo, a ação de grupos armados contra o Estado Democrático são inafensáveis. O inciso 34 trata ainda de mais um crime: a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado Democrático. Esse crime, assim como o do racismo, será inafiançável, imprescritível, ou seja, ele é igualzinho do racismo. Qual é o caso do racismo? Aqui, ó, de novo. Vou botar aqui para vocês, depois a gente lê. Mas é imprescritível e inafiançável. Para que você não erre, né, esses detalhes na prova, fizemos um esquema abaixo. Só uma observação para facilitar. Perceba que todos os crimes dos quais falamos são inafiançados. Nenhum deles recebe fiança. A diferença mesmo está em saber que o 3TH não tem graça nem anistia, que é o tráfico, terrorismo e tortura, mais o hediondo. Vamos ver o quadrinho dele. Então, aqui, ó, dá para memorizar. O que é imprescritível? É racismo. Aí você memoriza assim: ração, que é racismo, ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, Estado Democrático. Inafiançável, todo mundo. O ração, né, e o 3TH, que é esse com esse, da ração, que é 3TH. Insuscetíveis de graça e anistia, só o 3TH. Não sei se melhorou ou piorou esse quadro aqui. Mas só lembrar que o racismo com a ação de grupos armados são iguais. Ou seja, eles são inafiançáveis e imprescritíveis. Né? O 3TH, ele tem um plus a mais. Além disso, ele é insuscetível, né, de graça ou anistia, ou seja, não podem ser perdoados. Se você cometeu um terrorismo ou, né, uma tortura, eu cometi uma tortura aqui. Para o resto da vida, até você morrer, você pode ser ainda processado. Nunca você vai se livrar do processo. Eu acho que acabou aqui, né, por hoje. Vamos só resolver uns exercícios rapidamente aqui para não passar batido esse conhecimento, para fixar aqui na memória, nossa memorização. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente. Isso aqui, acho que vai. Está aparecendo aí. Tá. Tá? Eu tô só. Vamos lá, vamos começar de trás para frente. Vamos ver logo o terrorismo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Terrorismo é fácil. Tá no... Deixa eu ver se dá para responder. Porque nenhum deles está sozinho, sempre está em conjunto com outros aqui, não tem aquela certo e errado. Deixa eu ver aqui um outro assunto. Então, a gente viu aqui o ração, retroagirar. Vamos ver aquela primeira aí. Calma aí.
Ah, encontrei uma. 69. Vamos lá. Estão vendo aí? Sim. Conseguindo ver agora? 69. Sim. Vamos lá. Isso aqui tá facinha pra gente. Vamos lá. Não há crime sem lei anterior que o defina. Ok? Nem pena sem prévia combinação legal. Correto. Só podendo a lei penal retroagir para combinar pena maior ao réu? Errado. Errado. Né? Só pode retroagir se for para beneficiar o réu. Pode retroagir para prejudicar o réu. Daí foi Conselho Regional de Fonologia. Errado. Vamos ver uma próxima aqui. Deixa eu ver aqui o réu. Vou botar réu aqui. Aparece aqui. Ah, tá, botar. Assim, botar crime. Apareceu aqui 58. Encontrei outro aqui pra gente. Vamos lá. 58. Vamos lá. A prática de racismo, ou seja, o crime de racismo, constitui crime inafiançável, ou seja, não paga fiança, não tem como pagar fiança para ser liberado. E prescritível, sujeito à pena de detenção. Caiu duas vezes aqui, né? A pena de detenção nos termos da lei. O que é que está errado aí? Não é prescritível. Não é prescritível e também a pena é de reclusão, né? Reclusão, né? Daí da detenção. Esse aí foi 2 erros. Botou logo os dois. Se você não caísse no primeiro, tinha que ver o segundo. 69 dia feio, né? Deixa eu ver se a gente já fez a 90. 90 pega dois assuntos ao mesmo tempo. Isso que a gente viu. 90 a gente não fez, mas pega dois assuntos. O assunto passado e agora, esse atual. Vamos lá. Embora assegurada a livre manifestação de pensamento, ok? Não poderá essa liberdade ser desvirtuada para funcionar como mecanismo de apologia ao crime. Correto até aí, né? Você tem liberdade de expressão, a gente acabou de ler, não pode desvirtuar para você fazer apologia ao crime. Ou até cometer o próprio crime. Apologia ao crime é você falar para a pessoa fazer esse crime. E cometer o crime, você já está fazendo o crime ali, né? Ou seja, um crime de racismo ele se dá na hora que você profere as palavras racistas. A apologia ao crime é você mandar a pessoa fazer, entendeu? Mandar matar, mandar fazer o que for. Como ocorre, por exemplo, com manifestações em favor da legalização de certas drogas merecedoras de censura penal, aí errou, né? O próprio STF entende que realmente você não pode liberdade de expressão para fazer apologia ao crime ou cometer o crime, mas no caso da marcha da maconha, né, marcha das drogas, isso não configura esse descumprimento. Entendeu? Onde está o erro dessa? Conselho Liberdade de Regional. expressão, né? Uhum. Não, mas é onde está o erro da questão, é no final ali. Entendeu? Então, não há censura penal, né? Então, por isso que Sim. o STF entende que a legalização, a marcha da maconha é uma liberdade de expressão. Uhum. Mas aí tu viu como é que ele botou? Ele fez certinho conceituação no STF e aí botou como exemplo um negócio que não é.
que é a manifestação em favor da legalização das drogas. Aí ele errou. Esse a gente viu nas aulas passadas. Próximo aqui, deixa eu ver se tem. Estão 132. Já que o Luiz, se quiser participar também, então, o William está falando, mas também podem participar. Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ok, é que eu estou observando. Ah, tá. Obrigada. Vamos lá. A prática do racismo constitui crime inafiançável. Correto. Aí está correto. Imprescritível? Correto. Conselho Regional de Medicina Veterinária. Uma coisa que eu chamo a atenção nessa questão. Em tese, está incompleto, porque o inciso ele é maior, mas isso não significa que está errado. Né? Incompleto aqui não está errado. É realmente inafiançável, imprescritível é. Mas é sujeito a pena de reclusão, essas coisas aí não colocou, mas tudo bem. A CESP também é assim, o incompleto não está errado. Não está atento a isso. É questão 132, eu não tenho. Vamos ver se tem mais aqui. Vamos fazer mais uma aqui para finalizar, e essa aqui é bem importante, a gente faz mais. Essa aqui tem um entendimento novo, e esse aqui, 153, não fez. Vamos ver aqui. Conselho Regional de Medicina Veterinária de novo. Vamos lá. Nas situações de flagrante delito, como ocorre, por exemplo, nos casos de tráfico de entorpecentes, poderá a autoridade competente forçar sua entrada em domicílio que esteja sendo utilizado para a prática do crime. Ok? Ainda que em período noturno, certo? Porque é flagrante delito. E sem qualquer mandado judicial, sim. Se é flagrante delito, não precisa de mandado. Quando baseado em fundadas razões, mesmo que justificadas posteriormente. E aí? Essa aqui é nova. Eu daria como certo. Sim. Tá certo. Mas só temos que ter um detalhe aqui. Essas fundadas razões não pode ser fínegue do policial. Ou seja, as fundadas razões isso é entendimento atual. O que é fundadas razões? Eu vi uma pessoa entrando e saindo ali. Entendeu? A pessoa estava com 1 quilo de droga. Então o resto da droga deve estar na casa dela. Não é fundada a razão. Você não viu ninguém entrando saindo da casa dela. Foi anulado. Estou dando casos que tem, né, vindo caindo em prova. Então, fundadas razões tem que estar configurado que existia realmente tráfico na pessoa. E a pessoa não pode ser, não sei se eu falei isso, não pode ser induzida ao erro, entendeu? Como assim induzido ao erro? Tem que ser caso não tenha fundada a razão, ela não pode ser induzida assim, posso dar uma olhada aí, né, rapidamente? Não, ela tem que autorizar você entrar. Autorizar, se formalmente não autoriza você fazer busca e apreensão, autoriza você fazer isso. Que é o outro que caiu recentemente agora no julgado, na prova, é o seguinte: a pessoa foi induzida ao erro. Induzida ao erro é o seguinte: não, só rapidinho aqui, tipo, vou pegar uma água aqui, entendeu? E aí a pessoa encontrou ali e depois quis alegar, dizer, não, tinha, tá, eu vi. Não, na verdade, se ele induziu a pessoa ao erro, entrou, deixou entrar e... Então tá certo isso aqui. Isso aqui tem caído muito também em prova. Em 2018, mas continua dando problema nos julgamentos hoje. Mas essa é 153. Deixa eu ver se tem mais aqui. Fácil.
Não tem. Nessa linha não tem. Vamos aí. Se encontrar algum. Não, os outros de crime aqui. Ainda não vi. Ah, vamos fazer uma aqui polêmica, mas que é boa aqui. Só para finalizar hoje. Hoje está na hora. 258. Olha essa questão aqui da quadrilha. Muito louca. 258. Da ABCDE. 258. Anota aqui. Vamos lá. É a ABCDE. Olha o que ele bota aqui. Observe a imagem do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Que imagem é essa? Dá para ver? É um lixão, né? E uma criança, né? Que está trabalhando. É um Certo. lixão. Tá. Reciclado. Tá, entenderam o que ele está perguntando. Conselho Regional de Odontologia, inclusive, de Goiás. O que ele está perguntando? Assinale a alternativa que apresenta contradição entre a imagem referida à lei. Entendeu o que ele está perguntando? Ele está dizendo assim, qual seria, baseado nessa foto aí, que uma criança está no lixão, contraria um direito fundamental. Entendeu? Entendeu o nível da questão? É bem mais... Não é você conhecer o direito fundamental, é saber em concreto, na prática, a lei está sendo descumprida, entendeu? Muito maneiro, vamos lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar fazer isso nem em virtude de lei? Para mim não faz sentido, não tem nada a ver lixão e pessoa ali no lixão, uma criança no lixão. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, nele permanecer ou dele sair com seus bens? Também, para mim não tem nada a ver, né? Prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Tá correto, mas não tem nada a ver com isso. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, ser uma pessoa consumindo alguma coisa? A letra E, olha a letra E. Ninguém será submetido à tortura, a pessoa não está sendo torturada, mas nem a tratamento desumano degradante. Isso não é um tratamento degradante, desumano para uma criança? Aham. Entendeu? Como é que é a questão dele? Ou seja, é praticamente uma interpretação de texto, né? Tentar encontrar. Tem que pressupor também que todas as letras estão certas, só tem que encontrar aquela que contradiz a foto. Mas entendeu o que seria? O que tu marcaria, William? Tu ia falar aí. Olha, eu erraria. Eu concordo. Eu Ia fiquei em colocar o dúvida quê? entre E e B. Entre E e B. Eu Porque, marcaria assim, por descartar as demais e ele começa com tortura, mas ele fala aqui de tratamento desumano ou degradante. É um tratamento desumano degradante, você tem que catar lixo para comer, para sobreviver. Ia falar o que, William? Vamos concluir. Não, eu erraria aí essa aí, com certeza. Tu ia marcar o quê? Defesa do consumidor? Eu Não. marcaria B. Eu ia marcar E A também. B. D? Por quê? Porque, no caso assim, ó, é livre, eu sei que não está tendo nenhum impedimento por parte das forças policiais, mas ele está livre e ele foi para aí e, apesar de ser, né, errado, ele foi e se deslocou para ir para fazer isso. Então, assim, eu iria mais por esse lado aqui, porque eu achei que esse tratamento estaria referindo-se a uma outra pessoa te tratando de forma desumana. E ali não tem uma segunda pessoa também, então, mas, enfim, eu erraria, Entendi. sendo bem honesto. Isso aqui. Hoje é só. A gente faz mais. Para aqui a gravação.